Opa, tudo bem? Meu nome é Christian e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente porque o formato do seu corpo explica que tipo de mente você tem e revela tudo sobre você. Sim, é possível se entender e entender qualquer pessoa apenas analisando o formato do corpo. Eu não estou falando aqui de linguagem corporal, não é sobre ficar vendo microexpressão e aquelas coisas de identificar as emoções das pessoas com base no que elas estão fazendo. Eu estou falando de algo mais profundo, que está gravado nos músculos, no formato do rosto e até naquela gordurinha que muita gente passa a vida lutando contra. Você já reparou que as pessoas mais fofinhas são sempre mais amigáveis, comunicativas e dá vontade de pegar no colo? Pessoas com corpo escultural em formato de violão são extremamente focadas em resultado e muito competitivas? Pois é, existe um motivo para isso e você vai entender nesse vídeo. Isso não tem nada a ver com astrologia, perfil comportamental ou coisas místicas. O que eu vou te mostrar aqui é um conhecimento que tem como base os estudos de um médico, psicanalista e cientista natural austríaco chamado Wilhelm Reich, que foi contemporâneo de Freud. E hoje, quem para mim é referência nesse estudo e que inclusive desenvolveu ferramentas para identificar com exatidão como você funciona, é o pessoal do Corpo Explica. Eles têm um workshop online gratuito de análise corporal, onde eles explicam com muito mais detalhes e profundidade tudo isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você decida se aprofundar, beleza? Voltando ao Reich, ele percebeu alguns padrões no modo de funcionamento dos seus pacientes e viu que esses padrões também se repetiam no formato do corpo. Por exemplo, pessoas mais reservadas, que gostavam mais de ficar na delas, ou eram muito magras e com a cabeça grande, ou eram quadradas e fortes, com o bumbum para dentro. Já pessoas que gostavam de ser o centro das atenções, ou eram mais fofinhas, ou tinham o formato de triângulo invertido, ou o corpo de violão, ou os três ao mesmo tempo. A partir dessas observações, ele percebeu que existem 5 tipos de mente, que ele chamou de perfis de caráter, que formam 5 tipos de corpo. E você vai conhecer quais são eles aqui nesse vídeo. E o mais importante, na verdade, é o motivo que faz uma pessoa ter determinado tipo de corpo e de mente, porque é com base nisso que ela interpreta o mundo. É por causa desse motivo que as pessoas têm problema e é conhecendo ele que você vai conseguir resolver os seus problemas. Mas que motivo é esse? O que faz uma pessoa ter um determinado tipo de corpo e de mente? Você tem o tipo de corpo e de mente que você tem porque foi exatamente isso o que você precisou para sobreviver até hoje, com base nas 5 sensações básicas do ser humano e com que intensidade você experimentou cada uma no seu desenvolvimento. Eu vou explicar de um jeito mais simples. Todo ser humano na face da Terra possui 5 sensações básicas: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. O quanto você vivenciou cada uma delas em certas fases da sua vida é o que determinou o formato do seu corpo e o tipo de mente que você tem. E cada uma delas deu origem a cada um dos 5 tipos de corpo e de mente que o Reich chamou de traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Aqui é importante deixar claro que essa nomenclatura não está relacionada à doença. Essa psicopatia aí não é aquela pessoa que mata a sangue frio que a gente vê nos filmes. O masoquista não é aquele que gosta de sentir dor no nível patológico. Esse é só o nome que o Reich deu. Quando você entender, a partir do formato do seu corpo, qual foi a sensação básica que você sentiu com mais intensidade, você entende exatamente como você funciona, por que você funciona daquele jeito e por que você tem os problemas que você tem e como se livrar deles. Só de olhar para você, eu já consigo dizer o seu perfil predominante e com uma análise que não leva nem 15 minutos, a partir do formato do seu corpo, sem você precisar de me dizer nada, eu posso descrever exatamente como você funciona, por que você teve os problemas que teve até hoje e o melhor, como resolver cada um deles. Mas como eu não estou te vendo agora, deixa eu explicar cada um dos 5 traços de caráter. Vamos lá, então nesse vídeo eu vou te explicar os traços de caracteres. O primeiro traço é moldado ainda durante a gestação, quando o bebê se sente rejeitado de alguma maneira. Isso traz um formato do corpo magro, com as articulações aparentes e a cabeça desproporcional. Mais ou menos com essa pessoa que está aparecendo aqui na tela. Esse é o traço de caráter esquizoide. Pessoas com esse formato predominante são muito criativas, imaginativas, vivem num mundo à parte. O que mais as impede de colocar suas ideias geniais no mundo é o medo de elas serem rejeitadas, porque o mundo mágico que elas criaram dentro da cabeça delas nem sempre condiz com o que as outras pessoas pensam e enxergam. Na verdade, a maioria das pessoas que não tem esse formato de corpo tem a dificuldade de acompanhar a genialidade e a quantidade de ideias que uma pessoa assim tem. E esse é um outro desafio. Como são muitas ideias e todas elas muito boas, ele acaba substituindo uma ideia genial por outra mais genial ainda com muita facilidade. E aí acaba não mostrando para ninguém. O segundo traço é moldado na fase de amamentação, quando o bebê não tem todas as
necessidades básicas atendidas e se sente abandonado de alguma maneira. Isso traz um formato de corpo mais fofinho, arredondado e escorrido, como essa foto que está aparecendo aqui na tela. Esse é o traço de caráter oral. Pessoas com esse formato predominante são muito sensíveis, comunicativas, acolhedoras, gostam de tocar e estar com pessoas. O que mais traz problemas para elas é o medo de abandonar ou serem abandonadas. Essas pessoas têm um desafio grande de nunca estar satisfeitas com o que têm. Parece que sempre está faltando algo. Elas sentem um vazio enorme que inclusive aparece no corpo, aqui no meio do peito. Essa parte ela fica mais afundada. Algumas são mais choronas, outras mais comunicativas, outras mais sensitivas. Tudo depende das estratégias que elas tiveram que usar no período de amamentação para lidar com o abandono que sentiram. O terceiro traço é moldado naquela fase em que as crianças começam a falar, fazer coisas engraçadas e querer chamar a atenção, fazendo coisas bonitinhas. De alguma forma, essa criança entende que só é amada quando faz algo por alguém. E ela percebe como uma manipulação isso de ter que fazer algo para conseguir o que ela quer. E a partir daí, ela tenta se defender disso a todo custo. São pessoas com formato de triângulo invertido no corpo, tipo essa imagem que está aparecendo aí na tela. Esse é o traço de caráter psicopata. Pessoas com esse formato predominante são negociadoras natas, bastante articuladoras e excelentes líderes. O que mais as impede de ter sucesso é o fato de que elas preferem mandar do que fazer e elas têm um medo enorme de ficar devendo algo para alguém. Então, se para fazer o que precisa ser feito, ela tiver que pedir ajuda para outra pessoa, ela prefere não fazer do que ficar devendo um favor que ela não sabe como vai ser cobrado. Como elas são excelentes vendedoras das suas ideias e projetos, elas provavelmente já convenceram todo mundo ao redor dela do quanto aquilo que ela está pensando em fazer é incrível. Mas por esse medo de ficar devendo algo para alguém, elas acabam tendo dificuldade em efetivamente executar. O quarto traço é moldado na fase do desfraude, quando a criança se sente humilhada por fazer as suas necessidades nas calças ou até mesmo na fralda. De alguma maneira, ela aprende que precisa segurar o que tem dentro dela, porque quando sai, ela se sente humilhada. Então essas pessoas acabam desenvolvendo o corpo mais quadrado, carrancudo, com o bumbum para dentro, como se estivessem literalmente segurando o cocô. Tipo essa pessoa aqui. Esse é o traço de caráter masoquista. Pessoas com esse formato predominante no corpo são metódicas, gostam de fazer as coisas mais lentamente, no tempo delas, para evitar erros. São mais fechadas, só falam sobre seus sentimentos com pessoas em que elas confiam bastante, apesar de serem extremamente sensíveis e leais àqueles em que elas confiam. Elas têm uma força enorme para carregar o que for, e o seu maior desafio é que ao invés de usar essa força para realizações e projetos, elas usam para carregar os problemas dos outros. O que as impede de realizar os seus sonhos é justamente o medo de errar e se sentirem humilhadas de novo. E como o outro é sempre prioridade, elas acabam deixando seus projetos para depois. O quinto e último traço é moldado na fase em que a criança começa a enxergar o mundo em pares. É a fase em que as meninas se aproximam muito do pai e começam a competir com a mãe, enquanto os meninos se aproximam ainda mais da mãe e começam a competir com o pai. Essa criança acaba percebendo que os pais já são um par e ela se sente excluída, traída, trocada. O formato do corpo dessas pessoas é um formato de violão, são corpos harmoniosos, naturalmente sedutores, tipo essa pessoa aqui. Esse é o traço de caráter rígido. Pessoas com esse formato predominante no corpo são extremamente competitivas, proativas e executoras. Elas se cobram muito, querem ser perfeitas. Esse tipo de pessoa tem sempre um plano B, uma segunda opção, caso a primeira não dê certo. E tem muita dificuldade de se entregar, tanto em relacionamentos como nos negócios. Uma das coisas que mais impede esse tipo de pessoa de executar as coisas é ver que existem pessoas melhores que elas fazendo aquilo que ela quer fazer. Porque quando ela sabe que vai perder, ela nem entra no jogo. Faz sentido para você? Com qual você se identificou mais? A verdade é que ninguém é só um tipo. Cada pessoa tem a sua combinação de formatos. E existe uma ferramenta de análise corporal que mede exatamente a porcentagem que você tem de cada formato no seu corpo, dizendo com precisão quem é você, como você funciona, quais os seus maiores medos, como eles te travam, por que eles te travam, quais os melhores recursos que você desenvolveu para lidar com esses medos e que você só precisa aprender a ativar para conseguir superá-los. E essa ferramenta ela te dá um manual de instruções detalhado de como você funciona. E a partir disso, você pode entender como resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Você vai entender todos os desafios que você já enfrentou na vida e vai ter o que você precisa para conseguir lidar com todos os desafios que aparecerem daqui em diante.